Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila. Opa! Fala, galera da Turma Extensiva. Boa terça-feira a todos e todas. Que bom que vocês estão aqui comigo, juntos para mais uma noite aqui de conhecimento, para mais um nutriente da alimentação. E aí, gente, hoje eu tava vendo lá vocês comentando ali no chat, né, antes da aula começar, muita gente comentando, né, sobre como proteína é complicado, é um nutriente difícil, é um nutriente mais chatinho. A gente já passou por muita coisa, né? A gente já falou de água, de sais, de carboidrato, de gordura, de vitaminas. Então, de fato, agora, a gente chegou no último nutriente da alimentação. A gente chegou nas temidas proteínas. Proteína, realmente, é um nutriente mais complicadinho, sim, tá? A aula de hoje, ela vai ter muita química. É uma partezinha de química mais pesadinha. Tanto que vocês vão falar de proteína em química também. Os gráficos que eu vou mostrar hoje aqui, por exemplo, na aula, eles aparecem também na prova de química. E aí, gente, não tem jeito. A gente já bateu esse papo aqui. O Enem adora uma interdisciplinaridade. O Enem adora essas matérias que a gente pode cobrar em mais de uma disciplina. Olha que maravilha que é proteína. Pô, uma mesma questão de proteína, ela pode ser uma questão de química e de biologia. Lembra que a prova do Enem é uma prova de ciências da natureza. Ela não é uma prova de biologia, de química e de física. É tudo junto no bloco de ciências da natureza. Então o Enem gosta muito dessas matérias interdisciplinares. Então não vai ter jeito, a gente não vai ter pra onde fugir. A gente vai falar de proteína, sim. Vamos com calma, tá? Pra gente ir se entendendo. Mas a aula de hoje é isso, gente. Uma coisa vai puxando a outra. Então não pisca, não respira, vem acompanhando que vai dar tudo certo. E hoje eu vou montar muito quadro, porque como tem muita química aqui nessa parte de biologia 1, né? Especialmente hoje, na aula de hoje de proteína, eu preciso montar quadro com vocês, para vocês verem as coisas acontecendo, tá? Primeira coisa, pra gente começar, é do que as proteínas são feitas, né? Do que elas são formadas? Qual a menor parte de uma proteína? As proteínas, galera, elas são feitas de partezinhas menores chamadas de aminoácidos. Então, as proteínas, elas são substâncias orgânicas da nossa alimentação, assim como os carboidratos, assim como as gorduras, mas elas são formadas por essas partes menores que a gente chama de aminoácidos. Tudo começa daí. Para você entender uma proteína, a primeira coisa que você precisa entender é essa menor parte dela.
Para você entender a estrutura de uma proteína, você tem que começar entendendo a estrutura de um aminoácido. Vem aqui comigo. Todo aminoácido vai ter essa mesma estrutura. Você vai começar colocando um carbono central, tá? Um carbonozinho no meio. Como qualquer carbono, esse carbono ele vai fazer 4 ligações. O nome já te diz tudo. Aminoácido. Por que o nome é aminoácido? Porque de um lado do carbono, a gente vai ter um grupo amina, que é o NH2. Do outro lado do carbono, a gente vai ter um grupo ácido carboxílico, que é o C-OH. Repara, como de um lado tem um grupo amina e do outro lado tem um grupo ácido carboxílico, o nome da molécula fica aminoácido. Beleza? A terceira ligação vai ser um hidrogênio. A quarta ligação é a que vai mudar de um aminoácido para o outro. A única coisa que muda de um aminoácido para o outro é essa quarta ligação. Como essa quarta ligação ela vai ser variável, a gente vai chamar ela de R ou radical. Vou te dar alguns exemplos. Você precisa decorar isso aqui? É claro que não. É claro que não, tá? Mas é só para você perceber como a única coisa que vai variar de um aminoácido para o outro é isso aqui. Por exemplo, vou pegar um aminoácido super famoso, que é a glicina. Olha como é que é a estrutura da glicina, ó. Carbono no meio. De um lado, o grupo amina, NH2. Do outro lado, o grupo ácido carboxílico, C-OH. A terceira ligação é o hidrogênio. A quarta ligação da glicina, esse radical aqui da glicina, vai ser um outro hidrogênio. A glicina é super simplesinha, tá vendo? Essa é a estrutura química da glicina. Agora, vou te mostrar um outro aminoácido, tá? Vou te mostrar agora, sei lá, o aspartato. É um outro aminoácido. Ele também tem o carbono central. Ele também tem de um lado o grupo amina, do outro lado o grupo ácido carboxílico. Terceira ligação, o hidrogênio. A única diferença da glicina para o aspartato vai ser esse radical. No aspartato, esse radical é um CH2, COO-. Estão percebendo a ideia? Estão vendo que a única coisa que está mudando de um aminoácido para o outro é esse radical? Vamos mais um? Só para a gente fechar a ideia. Vou botar aqui a lisina. Só para vocês terem exemplos. Ninguém precisa decorar isso aqui não, hein? Olha o carbono central. Olha aqui o grupo amina. Olha aqui o grupo ácido. Terceira ligação, o hidrogênio. A quarta ligação da lisina, o radical, já vai ser aqui um C4H8NH2. Então percebe, gente, que de um aminoácido para o outro, a única coisa que mudou foi esse radical. Na natureza, existem 20 radicais diferentes. Então, na natureza, existem 20 paradas que você pode encaixar aqui nessa quarta ligação. Como existem 20 radicais diferentes, eu estou te dizendo que na natureza existem 20 aminoácidos diferentes. Existem 20 estruturas que eu posso encaixar aqui. Então, existem 20 aminoácidos
distintos. Show de bola? Não printa isso aqui não, tá? Não printa não. Vem aqui pra mim no slide novamente, tá? Esses 20 aminoácidos, galera, eles vão ser divididos em 2 grupos. Os naturais ou não essenciais e os essenciais. Os aminoácidos naturais ou não essenciais são aqueles que o nosso corpo é capaz de produzir. Dos 20, 12 aminoácidos o nosso corpo produz. A gente é capaz de produzir. Se a gente é capaz de produzir, eles não precisam estar ali na nossa alimentação, entende? O nosso corpo dá conta de produzir eles sozinhos. Esses 12 aminoácidos que o nosso corpo produz são os naturais ou não essenciais. Os outros 8, o nosso corpo não produz. Então é essencial, é obrigatório que eles estejam na tua dieta, na tua alimentação. Esses aminoácidos que a gente precisa comer são os essenciais, tá bom? Então, no caso do ser humano, a gente vai precisar dividir nesses 2 grupos. A gente vai pegar esses 20 aminoácidos e vai dividir entre naturais e essenciais. Naturais são aqueles que o nosso corpo produz. A gente dá conta de produzir. Essenciais são aqueles que a gente vai precisar ter na nossa dieta. Como o nosso corpo não produz, a gente precisa consumir na nossa alimentação. Show de bola? Tranquilo, gente? As plantas não têm isso, tá? As plantas, elas dão conta de produzir todos. Mas como a gente não produz alguns, a gente vai dividir nesses 2 grupos. Show? Beleza? Tá? Tranquilo? Agora, os aminoácidos, eles não vão ficar sozinhos assim, né, gente? A gente vai unir esses aminoácidos para formar as proteínas. Como é que a gente vai unir esses aminoácidos? Olha para cá, para você entender o que eu vou colocar aqui no quadro agora, tá? Deixa eu fazer assim, para não ficar muito bagunçado para você. Tá torto, né, gente? Mas o que importa é o coração, né? O que importa é a boa vontade. Vou botar aqui no quadro 3 aminoácidos diferentes, show? Então vamos lá, mais uma vez, ó. Carbono central. De um lado, o grupo amina. De outro lado, o grupo ácido carboxílico. Terceira ligação é o hidrogênio. A quarta ligação é variável, é o radical. Eu vou botar aqui radical 1. Não sei qual é, não me interessa o que tá aqui. Então, radical 1. Agora vamos botar outro. Carbono, 4 ligações. De um lado, o grupo amina. Do outro lado, o grupo ácido carboxílico. Terceira ligação é o hidrogênio. Esse vai ser um outro aminoácido. Então, o radical dele vai ser diferente. Eu vou chamar de radical 2. Último. Carbono. De um lado, o grupo amina. Do outro lado, o grupo ácido carboxílico. Terceira ligação é o hidrogênio. A quarta ligação é o radical. Como eu quero um terceiro aminoácido diferente, eu vou chamar de radical 3. Agora olha pra cá, que a gente vai juntar. Como é que a gente vai juntar? Vamos lá, que o espírito do Alan e da Carol baixa aqui sobre nós. Ó, eu vou pegar o OH do ácido de um e vou juntar com o H da amina do outro. Peguei o OH do ácido de um e juntei com o H da amina do outro. Repara que aqui eu formei H2O. A H2O é água. Perfeito, Bruno. Formei água. A água vai embora. A água foi embora.
e o carbono liga no nitrogênio. Vamos de novo? Vamos de novo? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Ó, vamos ligar esse com esse agora. O OH de um com H do outro. O OH do ácido de um com H da amina no outro. Formei água. Olha a água indo embora. A água sai. O carbono liga no nitrogênio. Essa ligação tem um nome, é isso que eu preciso que vocês saibam. Essa ligação entre os dois aminoácidos, essa ligação entre o carbono e o nitrogênio, a gente vai chamar de ligação peptídica. É uma ligação extremamente forte, tá, gente? É muito difícil quebrar a ligação peptídica. É muito difícil separar esses aminoácidos. É muito difícil separar esse carbono desse nitrogênio. São ligações extremamente fortes. E tá vendo essa estrutura aqui? Tá vendo que tem um aminoácido do lado do outro, unido por ligação peptídica? Tá vendo essa proteína que eu formei? Quando eu tenho essa estrutura aqui, um aminoácido do lado do outro, unido por essas ligações peptídicas, isso aqui é o que eu chamo de estrutura primária da proteína. Show? A estrutura primária, galera, é essa estrutura linear. Tá percebendo? Eu tenho um aminoácido do lado do outro, unido por ligações peptídicas. É uma estrutura, tá? Forte. Essas ligações que estão mantendo os aminoácidos unidos são ligações extremamente fortes. Entendeu? É essa estrutura que me diz quem é a proteína. É essa estrutura que vai me dizer isso. Pensa comigo. Vou te mostrar aqui duas estruturas primárias. Exemplo. Imagina, vou usar esses aminoácidos aqui, que a gente trabalhou aqui nesse primeiro bloco. Imagina que eu te diga que uma determinada proteína, lá na estrutura primária dela, eu encontre a glicina ligada por ligação peptídica ao aspartato, ligado por ligação peptídica à lisina. E aí eu olho uma outra estrutura primária, e vejo que o aspartato está ligado por ligação peptídica à glicina, que está ligada por ligação peptídica à lisina. Imagina que a questão do Enem te mostra essas duas estruturas primárias. Tá vendo? Você me diria que essas duas proteínas, vamos chamar aqui só para facilitar, de proteína A e proteína B. Você diria que elas são iguais ou diferentes? Se o Enem te mostrasse essas duas estruturas primárias, você diria que essas duas proteínas, elas são as mesmas proteínas ou são proteínas diferentes? Pensa comigo, ó, pensa aqui comigo. Elas têm o mesmo tipo de aminoácido? Tem. Glicina, aspartato, lisina. São os mesmos aminoácidos. Show. Elas têm o mesmo número de aminoácidos? Sim. 3. O que está diferindo de uma para outra? A ordem. Olha a ordem aqui. Aqui a glicina começa, aqui a glicina tá no meio. Essas duas estruturas primárias, galera, essas duas proteínas são diferentes. Para duas proteínas serem iguais,
elas têm que ter a mesma estrutura primária. Ou seja, elas têm que ter o mesmo tipo de aminoácidos. Vou abreviar aminoácido assim, ó, como AA, tá bom? Elas têm que ter o mesmo tipo de aminoácido. Eles têm que estar no mesmo número, na mesma quantidade e também na mesma ordem. Se qualquer uma dessas coisas mudar, a estrutura primária já é diferente. Então, são duas proteínas diferentes também. E é por isso, pessoal, que com só 20 aminoácidos, eu consigo fazer tantas proteínas diferentes no mundo. Vocês não pararam para pensar nisso, não? Eu comecei a aula falando que só existem 20 aminoácidos na natureza, gente. Como é que tem tanta proteína diferente? Porque basta mudar uma coisinha para a estrutura primária ser diferente e a proteína ser diferente também. É matemática, né? Análise combinatória. Se eu mudar a ordem, se eu inverter 2 aminoácidozinhos, já era. Já mudou tudo. Show de bola? Beleza? Agora, vocês concordam que as proteínas, elas não são feitas só de 3 aminoácidos? Aqui eu botei 3 só para simplificar, né? Só para ficar pequenininho, porque senão não ia caber no meu quadro. Mas as proteínas, elas são, assim, imensas, né, gente? Numa estrutura primária, eu posso encontrar 200, 500 aminoácidos. Imagina isso. Imagina 200 aminoácidos unidos por ligação peptídica. Imagina o tamanho dessa proteína. A natureza, ela tem que encontrar um jeito de compactar a molécula. Imagina isso aqui, ó. Imagina isso. Imagina que isso aqui é uma estrutura primária, tá vendo? Imagina que aqui eu tenho um aminoácido do lado do outro, unido por ligação peptídica. Isso é grande, muito grande. Como é que eu posso diminuir essa molécula? Eu posso dobrar. Esse dobramento da proteína, para deixar ela menor, mais compacta, é o que a gente chama de estrutura. Vou botar aqui 1, vou botar aqui 2. Estrutura, deixa eu botar pro ladinho aqui que é melhor. Vamos na mão mesmo para ganhar tempo. Estrutura secundária. Então imagina isso, gente, tenta imaginar. Tenta imaginar. A estrutura primária é uma parada linear. Um aminoácido do lado do outro, unido por ligação peptídica. Tá muito grande. O que a natureza vai fazer para compactar, deixar menor? Dobrar. Esse primeiro dobramento, tá? É o que a gente chama de estrutura secundária. Em geral, gente, dobra assim, ó. Ó. Aqui tá a estrutura primária, tá vendo? Dobra assim, em hélice. Tá vendo como reduziu o tamanho? Eu vou dobrando em hélice. Então, aqui tá a estrutura primária, eu dobro em hélice. Estrutura secundária. Camila, mas o que vai manter? O que vai deixar dobrado assim? Porque eu entendi que a estrutura primária, um aminoácido está ligado ao outro por ligação peptídica. Agora, o que vai deixar a proteína assim? O que fez ela dobrar em hélice? O que está mantendo ela dobradinha? A estrutura secundária, ela vai ser mantida pelas famosas pontes ou ligações de hidrogênio. Para quem não lembra da química, as ligações de hidrogênio são extremamente fortes também, tá?
Deu pra pegar a ideia, gente? Tá pegando a ideia do tá dobrando? E vamos mais uma vez. Só beber uma aguinha, né? Que eu também sou filha de Deus. Porque vai dobrar de novo. Vai dobrar mais uma vez. Então vamos novamente. Eu prefiro me repetir e você entender, tá? Do que você sair daqui com alguma dúvida. Então vamos de novo, ó. Estrutura primária é linear, tá vendo? Ó, linear. Um aminoácido do lado do outro e eles estão unidos por ligação peptídica. Forte ou fraca? Forte. Não é fácil quebrar a estrutura primária. Esses aminoácidos, eles estão presos por ligações extremamente fortes. Vou dobrar para compactar. Esse primeiro dobramento, em geral, é assim, ó. Vai dobrando em espiral, em hélice. Vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. É o que a gente chama de estrutura secundária. Quem tá mantendo assim dobradinho, olha como ficou menor. É a ligação de hidrogênio. Só que a proteína, ó, vai dobrar de novo. Dobrou e agora vai dobrar em cima da dobra. Esse segundo dobramento é a estrutura terciária. Estão pegando a ideia? Eu tô deixando cada vez menorzinho, cada vez mais compacto. Então era linear, dobrei a primeira vez. Agora meio que eu tô dobrando, não sei nem como é que eu desenho isso. O que já tá dobrado, tá? Então é a estrutura, ó, terciária. Essa estrutura terciária, ela é super importante, tá, gente? Esse último dobramento, essa última dobrinha, além dela deixar ainda mais compacto, além dela deixar a proteína ainda menorzinha, é ela que faz com que a proteína consiga encaixar nos receptores dos seres vivos. Como a proteína fica ainda menorzinha, é ela que faz a proteína conseguir interagir com os receptores das células. E é por isso que é esse último dobramento, é essa estrutura terciária que garante, deixa eu botar aqui, a função da proteína. É por conta dessa última dobrazinha que ela vai conseguir interagir com os receptores das células. Então é por conta dessa última dobra, dessa estrutura terciária, que a proteína vai ter função no corpo dos seres vivos. Vai conseguir fazer alguma coisa ali dentro. Só que tem um probleminha. Essa última dobrazinha, essa estrutura terciária, ela é mantida por várias ligações diferentes. São vários tipos de ligação que vão manter essa dobra. Só que todas elas têm uma coisa em comum. Todas as ligações que mantêm a estrutura terciária são ligações extremamente fracas. São vários tipos, mas todas elas são fracas. Se elas são fracas, galera, significa que elas podem ser facilmente quebradas, por exemplo, por mudança de temperatura. Se você muda essa temperatura, se você começa a aquecer demais o ambiente, essa ligação quebra. Elas podem ser quebradas por variação de pH. Se o pH do meio muda, essa ligação quebra. Só que se essa ligação quebra, a proteína perde a função. Esse é o fenômeno conhecido como desnaturação. Então, volta aqui comigo, tá? Como essas ligações são fracas, elas podem ser quebradas pela variação de temperatura, pela variação de pH. Elas são muito sensíveis ao meio. Só que isso é um problema, né?
Se elas forem quebradas, a proteína perde a função. Quando a proteína perde a função, esse fenômeno, quando a gente quebra a estrutura terciária e a proteína perde a função no corpo, a gente chama de desnaturação. Essa desnaturação, gente, ela pode ser reversível ou irreversível, tá bom? Às vezes a proteína perde a função, mas ela pode recuperar. Às vezes não. Depende do quanto aqueceu, do quanto quebrou, tá? Deu pra pegar mais ou menos a ideia, gente? Show de bola? Deu pra entender mais ou menos a dinâmica, tá? Tira um printzinho aí desse quadro, que eu vou mostrar que tudo que eu falei aqui tá no slide também, pra gente poder continuar, tá? Deixa o pessoal printar, Renan. Que aí a gente vai voltar para cá, tá? Então, novamente, só pra gente ir retomando o nosso raciocínio, pra gente seguir a nossa aula, tá? A gente começou falando que as proteínas são formadas pelos aminoácidos. Show? Carbono central. De um lado, grupo amina. Do outro lado, grupo ácido. A terceira ligação é o hidrogênio. A única coisa que muda de um aminoácido para o outro é o radical. É aquela quarta ligação. São 20 radicais diferentes. Então, na natureza, a gente viu que a gente tem 20 aminoácidos diferentes só. Alguns que a gente produz, são os naturais. Alguns que a gente precisa comer, que são os essenciais. Show? A gente vai ligando esses aminoácidos para formar uma proteína, tá? Como é que a gente liga? Pela ligação peptídica, entre o carbono e o nitrogênio. Botei bonitinho para vocês aqui no quadro, ó. Carbono de um, do carboxila de um, com nitrogênio do outro. Carbono do ácido de um, com nitrogênio do outro. Essa estrutura linear aqui, um aminoácido do lado do outro, unido por ligação peptídica, essa estrutura que define quem a proteína é a estrutura primária, tá? Como é que eu vou definir uma proteína? Pelo número de aminoácidos que ela tem. São 2, são 20, são 200 aminoácidos? Quais são esses aminoácidos? O tipo de aminoácido que ela tem? E a ordem que eles aparecem. Show de bola? Agora, as proteínas, elas não são só assim, né? Lineares, tá? Elas são moléculas muito grandes. Não dá pra ter um aminoácido do lado do outro unido por ligação peptídica, né? Ela precisa dobrar. Ela precisa ficar menorzinha. Ela precisa ficar um pouquinho mais compacta. O primeiro dobramento é o que a gente chama de estrutura secundária. Deixa eu voltar nesse meu papelzinho que ele já tá humilhado aqui. Então imagina. Aqui eu tenho a estrutura primária. Um aminoácido do lado do outro, unido por ligação peptídica. Olha aqui a estrutura primária, ó. Um aminoácido do lado do outro, unido por ligação peptídica. Vou dobrar. Lembra que eu te falei que normalmente dobra em hélice, ó. Vai ficando menorzinho. Olha como ficou menorzinho. Esse dobramento, que vai ser mantido por ligação de hidrogênio, é a estrutura secundária. Estrutura primária é fácil de quebrar? É fácil, o papel tá igualzinho a mim também, gente. No final da semana eu tô igual esse papel aqui. É fácil de quebrar a estrutura primária? É fácil de eu separar esse aminoácido do lado do outro por ligação peptídica? Não. Ligação peptídica é forte. Isso aqui não é fácil de separar. É fácil de separar a estrutura secundária? É fácil de eu quebrar essas ligações de hidrogênio? É fácil de eu quebrar essa dobra aqui? Não. Não é fácil de eu quebrar. Então, estrutura primária e secundária são extremamente fortes. Só que a proteína vai dobrar, ó,
De novo. Já estava dobrada, vai dobrar mais uma vez. Ela vai ficar ainda menorzinha. Essa última dobra, tá bem mais bonito que o meu desenho, né? Essa última dobra, ó, é a estrutura terciária. Essa última dobrazinha, essa estrutura terciária, ela que vai dar a função da proteína. É isso aqui que vai fazer com que a proteína fique pequena o suficiente para interagir com o nosso corpo. É essa estrutura terciária que vai fazer com que ela tenha função no ser vivo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quais são as funções. O problema é que essa estrutura terciária, ela é mantida por ligações fracas. Então, ligações que são quebradas pela temperatura, pela variação de pH. O problema é que se essa estrutura terciária quebra, a proteína perde a função, que é o que a gente chama de desnaturação. Show de bola, gente? Tranquilo. Todas as proteínas têm estrutura primária, secundária e terciária. Algumas proteínas ainda têm uma última estrutura. Essa eu nem vou colocar no quadro, porque não são todas as proteínas que tem, que é a chamada estrutura quaternária. A estrutura quaternária está presente em proteínas que têm mais de uma cadeia. Imagina isso aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, tem que pegar um outro papel para ser humilhada aqui. Então, volta nessa proteína, ela tá aqui na estrutura terciária, tá? Aí, imagina que aqui tem uma outra proteína. Estrutura primária, secundária, terciária. Aí, essas duas estruturas terciárias, elas interagem formando uma proteína só. Então, essa proteína aqui, ela é feita de mais de uma cadeia peptídica. Tá vendo? Isso aqui é uma estrutura quaternária, tá? Tá presente, por exemplo, na hemoglobina. Lembra da hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína que tem dentro das nossas hemácias, tá? Se você olhar a estrutura da hemoglobina, olha que doido. Tem um ferro aqui no meio para se ligar ao oxigênio, tá? E ela tem 4 cadeias. Tá vendo aqui, ó? 4 estruturas terciárias que se juntam formando uma proteína só, com uma estrutura quaternária, tá? Isso aqui não é toda a proteína que tem. A hemoglobina é um exemplo. Então, eu nem vou colocar no quadro, porque é uma exceção. Show de bola, gente? Tranquilo? Tá bom, Camila, peguei a ideia de estrutura primária, secundária, terciária, beleza. Entendi que a estrutura terciária, apesar dela ser fraca, é ela que garante a função. Show. Mas que função? Quais são as funções das proteínas no nosso corpo? As proteínas, galera, elas têm várias funções no corpo, tá? A primeira função é formar estruturas. Por exemplo, os nossos músculos são feitos de proteína. Os nossos músculos são feitos de 2 proteínas, a actina e a miosina. O cabelo, o pessoal tá falando aí do cabelo, o cabelo também é feito de proteína, uma proteína chamada de queratina, assim como as unhas, tá? O colágeno é a proteína que deixa a nossa pele firme, forma a estrutura da pele. Então, a gente tem várias proteínas no nosso corpo com função estrutural. Formar o músculo, o cabelo, as unhas, a pele, tá? A gente tem proteínas no nosso corpo com função imunológica. Sim. Eu não sei se vocês lembram dos chamados anticorpos, tá? Os anticorpos são proteínas que defendem o nosso corpo. Quando você toma vacina, a vacina estimula você a produzir anticorpos para se defender. Para quem não lembra, os anticorpos são proteínas de defesa. Então, existem proteínas que servem para nos defender, tá? Existem proteínas que têm função de transporte. Por exemplo, a hemoglobina.
Eu acabei de te falar que a hemoglobina, que é essa proteína que está dentro da hemácia, ela transporta oxigênio. Então, a hemoglobina é uma proteína com função de transporte, tá? Existem algumas proteínas que atuam como hormônios. Por exemplo, insulina, glucagon, GH, são hormônios que a gente vai falar mais pra frente. E são hormônios que são feitos de proteína, tá? Então, repara como as proteínas, elas têm muitas funções, né? Repara como são muitas funções presentes nessas moléculas. E algumas proteínas têm a função catalisadora. Para quem não lembra da química, falar que uma substância é catalisadora significa dizer que ela acelera as reações químicas. Essas proteínas que têm função catalisadora, essas proteínas que servem para acelerar as reações do nosso corpo, são as chamadas enzimas. Então toma cuidado, tá, gente? Toma cuidado. Não é toda proteína que é uma enzima. Isso é super importante de vocês lembrarem. Deixa eu usar essa partezinha aqui do quadro para esse finalzinho de aula, tá? As proteínas têm várias funções. Várias funções. Acabei de te falar várias, tá? Acabei de te falar muitas funções das proteínas. Acabei de te falar que tem proteína que forma estrutura, tipo músculo, que tem proteína com função estrutural. Acabei de te falar que anticorpo é uma proteína que te defende. Acabei de te falar que tem proteína que funciona como hormônio. Acabei de te falar que tem proteína que transporta coisa no teu corpo, tá? Algumas proteínas aceleram as reações. Algumas proteínas têm função catalisadora. Aí essas proteínas específicas a gente chama de enzimas. Show de bola? Pegou a ideia? As enzimas, gente, joga pra cá, não tira print ainda porque vai entrar mais coisa. Elas seguem um modelo chave-fechadura. O que isso quer dizer? A enzima, ela tem um buraquinho que a gente chama de sítio ativo. Nesse buraquinho, tá, se encaixa um substrato que ela vai transformar em produtos. Vem cá. É como se fosse isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma enzima. Nesse buraquinho aqui, que a gente chama de sítio ativo ou sítio catalítico, vai se encaixar o substrato dessa enzima, tá? Então, o substrato, ele vai se encaixar aqui nesse sítio ativo. A partir do momento que o substrato se encaixa ali, a enzima vai transformar ele, então ela vai ficar livre novamente, e vai transformar ele em 2 produtos. Ou 2 ou mais, tá? Vai transformar ele em produtos para o seu corpo. Por exemplo, a lactase. A lactase é a enzima que digere a lactose do leite. Então, a lactose se encaixa ali na lactase. E a lactase vai transformar ela em 2 produtos. A glicose e a galactose. Show? Essa reação, gente, aconteceria normalmente no nosso corpo. Mas a presença da lactase, a presença da enzima, faz com que ela aconteça mais rápido, de forma mais acelerada. Como as enzimas são proteínas, gente, elas acabam sendo afetadas, joga aqui pra mim, Renan, elas acabam sendo afetadas por alguns fatores, tá? Eu vou trabalhar com vocês com 2 fatores principais. O primeiro, rapidinho pra aqui, gente, rapidinho pra cá, a concentração de substrato. Opa, perdão. Pensa comigo, gente. Quanto mais substrato eu der para minha enzima, o que vai acontecer com a velocidade de formação do produto?
Quanto mais substrato eu dou, mais produto ela forma, né? Essa tendência. Até que chega um momento, gente, que não adianta eu dar mais substrato. Até que chega um momento em que a enzima já está totalmente ocupada. Até que chega um momento em que ela atingiu a velocidade máxima dela. Esse ponto em que a enzima já atingiu a velocidade máxima dela, esse ponto em que ela já está formando todo o produto que ela consegue formar, não adianta mais eu colocar substrato ali, é o que a gente chama de ponto de saturação. Tá? E outro gráfico que eu queria trabalhar para fechar com vocês é a velocidade da enzima pela temperatura ou variação de pH. Galera, enzima é proteína. Acabamos de falar nisso aqui. Se eu aumento a temperatura, se eu aumento um pouquinho a temperatura no meio, a tendência é que as reações elas ocorram mais rápido. Essa é a tendência na química. Mas se eu aumentar a temperatura demais, ou se eu fugir muito do pH ótimo dali, o que vai acontecer com essa enzima? Se a enzima é uma proteína, se eu variar muito a temperatura ou o pH, a estrutura terciária vai quebrar. E se a estrutura terciária quebrar, não vou morrer agora. Ela vai perder a, olha a voz, função. O que vai acontecer? Morrendo. A velocidade vai tender a 0. Renan, você vai ter que terminar pra mim. Respira. Chorando. Esse aqui é o ponto de desnaturação. Deixa o pessoal printar enquanto eu respiro, Renan. Engasguei e morri. Printaram, joga pra cá. Morri, gente, chorei mesmo. Engasguei de um jeito jamais visto na minha vida. Mas essa é a ideia dos dois gráficos, tá, gente? Chorando aqui, muito emocionada com as enzimas, tá? Quanto mais substrato eu dou, mais ela forma produto, até a hora que ela chegar na velocidade máxima. Temperatura e pH. Se eu vou variando um pouquinho, tudo bem. Se eu começo a variar demais a temperatura ou o pH, como a enzima é uma proteína, ela vai desnaturar, ela vai perder a função e a velocidade vai tender a 0. Show de bola, galera? Tem questão para vocês tentarem, eu sabia que a gente não ia conseguir fazer aqui, mas tem questão com gabarito. Eu vou dar uma respirada, tá? E daqui a pouco a gente volta com Biologia 2. Até já! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.